Boa noite, pessoal. Mais uma live aí de basquete. Bem-vindo, Carlinhos, Fernandinho Chagas, Pinha também. Todos muito bem-vindos aí nessa noite de segunda-feira. Carlinho Najá, boa noite, bem-vindo. Tudo bem? Opa! Olha o rato aí, ó. Jaziel, bem-vindo. Meu convidado acabou de chegar. José Jorge Memeri. Ouvindo um sonzinho. Opa! Grande Israel Machado Campelo Andrade. É nóis, Amazônia. Boa noite aí ao todo o pessoal aí que já entrou aí, que você citou o nome de todos aí. Aham, tem É um uma galera prazer estar aqui boa. com você, dividindo assim, a tela aqui com você. Rapaz, olha, essa live tá numa expectativa grande. Aliás, as lives de basquete são todas muito boas, elas são imperdíveis. Na última segunda-feira fizemos com o Carlinho Najá, hoje com você. Na Clena é sua esposa, né? Tá Lene é minha dizendo, esposa. oi, amor. É. Próxima segunda eu vou fazer com o André Ratinho. Beijão para meu amor. Opa, e declaração ao vivo aí, ó, que maravilha. Aí no dia 24 eu faço com o Marcos Abdala e no dia 31 eu faço com a Dalila. Vai ser muito bom, vai ser muito legal. Estamos com uma turma boa chegando aí agora. Manda um abraço aí Mas, também pro Valdemilson, que acabou de entrar aí. Valdemilson, É. beleza. E você tá bem, Israel? Tá em São Paulo, Eu né? estou bem, graças a Deus, apesar desse momento aí que nós estamos vivendo, né? Mas É graças a verdade. Deus está tudo beleza. Eu, minha família, minha filha, Gra- minha esposa. A Pronto, menina dela então, também, todo mundo bem, é, graças a Deus. bacana. Eu lhe saúdo na oportunidade de saudar você, eu saúdo a todos que estão aqui presentes, já somos aí mais de 25. Eu quero fazer um breve comentário sobre esse projeto do clube, da Associação Atlética. Nesse momento agora, onde todos estão confinados em casa, nós estamos fazendo esse projeto de lives com o intuito de levar informação e entretenimento para as pessoas que estão em casa, né? Principalmente os nossos associados, e principalmente o pessoal, os amigos do basquete, amigos da nossa network, que terminam nos prestigiando aí, tá? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, porque hoje eu vou inverter, eu vou começar do fim para até o seu começo, mas vamos lá. Israel, dê sua Israel, saudação. Israel, nasci em Salvador, nasci na Liberdade, linha 8, é, e comecei a jogar basquete com 15 anos de idade. Pronto. Então vamos lá, beleza. Então eu já vou começar a fazer o seguinte. Você é de 17 de janeiro de 60, né? 60, Então você já tá com 60 hoje. Se não já fosse pelo tô. cabelo, você só tem um cabelo branco, mas você tá em cima, enxuto. Tamo, você também tá, tamo Valeu. enxuto, tamo bem. Você hoje tem uma relação com o basquete, né? Fala um pouco de sua relação com o basquete hoje. Você nessa fase do Master. Jogo basquete master, jogo aí com meu amigo Carlinhos, que faz sempre aí viajamos quando tem seleção. Esse ano mesmo tinha um Pan-Americano que ele tinha me convidado, ia patrocinar, né? Infelizmente aí por causa desse negócio da Covid não terminou não acontecendo. Tem o campeonato que ele leva a gente sempre lá em Maringá, lá no Cúculo. Sim, É uma sim. coisa legal. Eu jogo aqui na Hebraica, aqui em São Paulo também, né? Com o pessoal da Hebraica, que foi aonde eu terminei, quando eu parei de jogar profissionalmente, parei na Hebraica e continuei logo em seguida jogando veterano. E estou até hoje lá na Hebraica, tive uma saída para ir para o Maccabi, que é sempre da, um braço, né, da Hebraica, e retornamos para a Hebraica aí. E estamos na Hebraica aí e jogo todos esses campeonatos aí. Maravilha. Ah, o Maccabi é de Israel, né? De Tel Aviv?
O Maccabi, nós temos um clube aqui que se chama Maccabi, que é ali na Angélica, né? Ah, tá. É porque tem um time Maccabi lá de Israel, não é isso? O Maccabi? Também, também. Não é Tem um isso? Maccabi Tel Aviv, tem um outro Maccabi também, que eu agora não sei o nome. Entrou minha Tá. sobrinha aí, a Cristiane, a Ana Paula, manda um beijo para elas. Bacana, bacana. Vem cá, você jogou até profissionalmente até quando, Israel? Meu sobrinho Jorge, eu joguei até 2002, 2002, tá. com 10 anos, 42 anos. 10 anos depois de você ter deixado a seleção brasileira, né? Que você jogou na seleção brasileira de 79 até 92. Eu tive uma passagem também quando joguei também um pré-olímpico em 95. Certo. Um pré-olímpico em 95 que o Brasil não classificava, né? Aí chamaram o Ari Vidal chamou o Oscar falou, só vou se fulano, ciclano e beltrano forem. E eu era um desses aí. Aí Rapaz, fomos jogar você tá, esse pré-olímpico. você tá falando isso, mas eu já tive a oportunidade de ouvir algumas entrevistas de Oscar, ou na internet, ou até ao vivo mesmo, alguma palestra dele, e ele se referia a você como se fosse assim a retaguarda dele, né? Ele chutava Minha tudo irmã lá na entrou frente. aqui também, deixa eu mandar um beijo para ela. Bacana, muita gente boa aí. Aí o Bacana. Oscar, você falou que Oscar, desculpa eu ter te cortado, né? Pronto, o Oscar, eu já tive a oportunidade de ouvi-lo dizer que ele sentia, ele tinha segurança dentro da quadra, que ele podia chutar tudo que ele chutava lá na frente, porque ele tinha você lá na tabela defensiva, entendeu? E na ofensiva também. Ele tem muita É, confiança em você, né? o Oscar me enche as bolas de vez em quando e tudo, mas também fez muito bloqueio para ele, né? É, exatamente. É por isso que ele disse que só jogaria se você tivesse no time, né? Pegava rebote, às vezes no ataque, em vez de ir para cesta, dava para ele fora para mandar de três. A gente vai falar muito dessas bolas de três por ocasião do Pan-Americano em Indianápolis, né? Que Sim, foi revolucionário aquilo. Então agora eu vou voltar para o seu início de carreira, em 75, aqui em Salvador, que você começou a jogar no Fantoches da Euterpe, não foi isso? exato. Comecei a Foi com, jogar lá. foi com Chico Ávila? Chico Ávila. Pronto. Porque eu jogava ali no ICEA, né, no Colégio ICEA, eu Sim, fiz 2 anos de vôlei. Aí depois tá. de 2 anos de vôlei, uma professora que infelizmente eu não vou lembrar o nome dela, não consigo lembrar o nome dela, mas que era professora de vôlei e tudo, aí chegou e falou, meu filho, eu vou te dar uma indicação para você ir para o basquete, que vôlei você infelizmente não tem condição. Foi mesmo você receber um cartão azul da professora de vôlei? Recebi, porque para mim não tinha bola perdida, não roubar, a bola ia sair, seria nossa, eu ia lá, botava para dentro, então ela achou melhor. E ela me deu essa carta que ela me deu foi para ir para a Associação Atlética da Bahia. Opa, conta essa história aí direito pra gente, vai. Então, aí eu cheguei, ela mandou procurar o professor Hernani, né? Na época era o técnico, Sim, sim, e claro. eu tive 6 vezes na Associação Atlética atrás do Hernani. E não consegui nenhuma vez é, ter um contato com o Hernani, né? E Opa, então a Azulina, ó, a Azulina que hoje eu represento aqui como diretor de marketing, perdemos essa grande oportunidade. Eu me podia lembro ter de sido. você. Nós temos uma Né? diferença de idade, temos uma diferença de idade aí de 4 anos. Eu sou de 64, você é de 60. E eu me lembro iniciando lá na escolinha de. Eu comecei na escolinha do colégio, com o professor Carmilton. Não sei se você lembra dele. Carmilton. Sim, Então eu se eu não me comecei engano, ele no. foi professor no ICEA também, ou não? Não sei lhe dizer. Eu conheci ele no colégio que eu estudava, que era o Colégio Maristas, né? E Carlinho tá dizendo que perdeu esse reboteiro aqui, ó. Então, eu me lembro de você um dia, você não foi jogar, não. Você não estava com roupa de treino nem de jogo, não. Você chegou lá de calça, tudo, e aí todo mundo fazendo, olha, olha, aquele dali é Israel. Aquele dali é Israel. Acho que você já tinha ido para São Paulo, 79, 78, 79. Você Sim, já estava em São sim, Paulo, né? já E aí você estava. fez uma visita lá no clube, e aí a meninada, né? Todo É, mundo, pô, aquele dali é o Israel, Israel, Israel. Bacaníssimo isso.
O Então, teve Francisco Bandeira tá mandando um grande abraço para você, o Chicão. Chicão, grande parceiro, amigo. Um grande Gosto amigo. muito do Chicão. Grande É. abraço também para ele. Fratello mio. Aí Então, depois você. eu fui para jogar na, no time do fantoche, mas teve uma história, né? Porque eu fui comprar um. Eu tenho que contar essa história. Fui comprar um Conte. sapato lá. Só tinha. Esse sapato só tinha lá no. Na Cidade Baixa, né? Ali perto ali do elevador Lacerda, tinha um Dr. Shaw, que era o Certo. lugar que vendia, o único lugar que eu encontrava um sapato para mim, alguma coisa que desse no meu pé. E eu tava lá e tudo com minha mãe chegou, eu coloquei o sapato, ela falou, menino, levanta e vê se você vai, como tá esse sapato, se tá bom, né? Aí eu levantei, nessa hora entrou uma senhora, que depois eu fiquei sabendo que era a mãe do Marcelo, que jogava no fantoche, né? Marcelo Peninha. É, Marcelo que depois ele veio a Ah, falecer em um acidente isso. de moto, se eu não me engano. Coincidentemente, Marcelo foi colega de arquitetura de meu irmão. É. Uma Aí grande figura. ela chegou e falou, meu filho, que tamanho é esse, não sei o que, fez aquela presepada que nós... Aí ela chegou e falou, você não joga basquete não? Eu falei, não, eu não jogo, me mandaram aí na associação, eu já fui lá, ela falou, que associação nada, você vai aqui falar com o Chico, você vai jogar no time do meu filho. Aí eu Que saí dali, maravilha. fui no Baneb, né, que o Chico era diretor, ali eu fui por trás, como ela mandou, falei com segurança, pedi para chamar Chico Ávila. O Chico veio, quando me viu, tomou aquele susto, né? Aí chegou, falei, não, vim aqui que a mãe do Marcelo mandou e tudo, para jogar basquete. Ele falou, tem treino hoje, vai lá, aparece lá na Kidaban. Aí eu cheguei, Sim. fui, à noite, eu fui no Kidaban treinar. E fui muito bem recebido, né? Não só pelo Chico, mas pelo todo o pessoal, o Porcão, o irmão do Porcão, o Marcelo, todo o pessoal da época. Não, infelizmente, eu não sei falar o nome de todos, né? Mas que todos me trataram assim super bem, com muito carinho. Uma pena que você não foi recebido da mesma forma. Não que faltasse carinho, mas faltou atenção, né? Lá na Azulina, né? Uma pena. Não, não sei o que aconteceu. Foi algum desencontro que faz parte da vida às vezes, né? É verdade, é verdade. Mas aí isso foi 75? 75, quando eu comecei a 75. jogar. Certo. A minha pergunta é: a razão de você jogar basquete, começar a jogar basquete, foi essa professora de vôlei que lhe deu a carta para lhe indicar? Ou foi uma Sim, vontade sua? não, foi ela quem falou, meu filho, vai no basquete que eu acho que você vai se dar bem Era uma no curiosidade basquete. que eu tinha. Por que o basquete? Por que o basquete? E aí você jogou de 75 até quando aqui em Salvador? Eu joguei em Salvador em 77, eu já saí. E aí Eu foi para joguei, que time? fui pro Corinthians. Eu joguei um Corinthians. zonal lá, tinha um Robertinho, né, que jogava, o saudoso Colavoco. Robertinho, Sim, sim, sim. que jogava e tudo, e ele jogava no Corinthians, e ele veio de férias, foi bater uma bola lá, e eu me conheceu, foi o primeiro tênis que eu ganhei, todo remendado, foi do Robertinho. O Robertinho foi o primeiro a me dar um tênis. Cheguei a jogar de conga, joguei de Cara, quichute. cara, que maravilha. Histórias que É, não se perdem no tempo, né? e foi o Robertinho que me deu o primeiro tênis, né? Aí, voltando, o Robertinho chegou, o Kleber, que é baiano também, de feira, grande parceiro, amigo, tinha Sim, saído do Corinthians e tinha ido para o Continental. Aí certo. o pessoal lá falou, Robertinho, você não conhece um pivô e tudo? Ele falou, ó, eu tive lá em Salvador, tem Israel, vai lá dar uma olhada. E coincidiu nessa época aí de estar jogando um zonal em Salvador, né, com o professor Álvaro, que era Sim, lá do, do do SESI, SESI. Do que era lá SESI. do SESI lá embaixo, né? E o Isso. torneio, esse, acabei de falar o nome, agora esqueci. Álvaro. Esse torneio foi lá. Aí nós jogamos lá e tudo, e tinha um time de Goiás, né, Mané e tudo.
Eu joguei assim como nunca, para uma pessoa que tinha pouco tempo de basquete. Nossa, eu joguei, arrebentei. E tinha um rapaz lá que era o diretor do Corinthians. Aí quando acabou o torneio, ele veio falar comigo, né? Ele falou, não, quero te levar para me pegando, quero te levar para São Paulo. Eu falei, não, você quer em casa conversar com meu pai, né? Claro. Aí ele falou, não, eu quero ir na sua casa. Aí pegou o endereço, foi lá em casa no outro dia. Aí falou que conversou com meu pai. Eu tinha um irmão que seria mais alto do que eu, que infelizmente faleceu com 19 anos de leucemia, o Jorge. Sim, eu E, me lembro. e ele chegou, o Jorge estava entrando assim também, uma hora ele falou, quero levar aquele ali também. Meu pai falou, calma, calma, vamos conversar. Aí meu pai conversou e tudo, aí nós viemos para São Paulo, depois de um mês e tudo. Aí viemos para São Paulo, meu pai trouxe eu e esse meu irmão para São Paulo. Aí fomos lá no Parque São Jorge, o técnico era Ricardo Moisés, que foi buscar a gente no aeroporto aqui de Congonhas, ainda não existia o Cumbica. Pegou a gente, levou para o Jorge, e era um alojamento, né? Debaixo de uma arquibancada, a comida era PF, para tomar o café da manhã você saía fora do clube para ir numa padaria, porque o Corinthians tinha parceria, né? Nessa padaria. Aí meu pai já olhou meio assim, aí ficou meio coisa, aí falou, é, vamos aí, vamos ver e tudo. Aí meu pai chegou no segundo, no primeiro, depois na manhã seguinte falou, olha, vocês vão ter uma semana para ver o que vocês querem. Porque se eu tivesse que decidir, não vai ficar ninguém. Mas vou dar aí para vocês decidir o que vocês querem fazer. Aí chegou no outro dia, meu pai falou, vocês estão uma semana. Aí quando faltava um dia antes de meu pai voltar, ele falou, e aí? Aí meu irmão falou, eu não fico aqui, mas nem... É. Aí eu cheguei e falei, eu vou ficar. Aí meu pai Entendi. falou, como eu falei que cada um ia decidir, então você fica e ele volta. E daí foi que eu comecei a minha história no basquete, né? Comecei em Ah, Salvador, lógico, mas assim, que era um basquete mais, que eu digo, é diferente de São Paulo, né? São Paulo é um basquete muito mais amplo, mais time, mais tudo. Você tem também assim, uma visibilidade maior, né? E comecei a jogar em São Paulo e tudo. Joguei 2 anos no Corinthians. Saí do Corinthians, fui pro Monte Líbano e segui uma carreira no Monte Líbano. Tive em você, 79 essa seleção brasileira que você falou, né? Que a gente vai chegar lá. A as gente vai finais chegar foram até lá. aí na Bahia. Isso, a gente vai chegar lá, tem um tópico específico para essa seleção juvenil que eu estava na arquibancada vendo vocês. Eu queria só fazer um comentário que é muito interessante você trazer isso, porque normalmente você já tinha o quê? 17 anos quando aconteceu o fato de você ir para São Paulo e o seu Sim, pai. Pronto. Então, assim, eu entrevistei Carlinho Najá na última segunda-feira e ele teve uma história semelhante, né, de ter sido convocado para uma seleção brasileira e estando lá, parece que o Vasco e o Flamengo sondaram ele, né? Mas o pai dele não permitiu que ele desse continuidade, né? eu vi, eu vi. Eu tava batendo papo com o Rato na semana passada sobre a nossa live da próxima segunda, no dia 17, né? Hoje é 10, 17, Rato, e ele tava falando o seguinte, que com 15 anos ele foi convidado por um time do Rio de Janeiro, não me recordo agora, para jogar futebol. Rato me revelou que ele no futebol era muito melhor do que ele é no basquete. Então você Acredito. tira. Né? Disse que ele jogava muito e com 15 anos, Dolinha, nosso grande Dolinha, o pai dele, não permitiu que ele fosse para o Rio de Janeiro. Ele só foi jogar basquete em São Paulo com 19 anos. E eu queria dizer o seguinte, que a atitude de seu pai é uma atitude assim muito nobre e honrosa de facultar aos filhos a decisão da vida, né? É muito legal isso, É, ouvir isso. ele Muito bacana deixou de seu pai. claro, ele deixou claro assim, por mim, não fica ninguém.
É, Mas vou deixar que cada um escolha o seu destino. que maravilha, que maravilha. E aí você já estava em São Paulo jogando no Corinthians, você com seus 17 anos, e aí em 79 você já estava com 19 anos, né? Em setenta Sim, e aí você fez parte daquela seleção brasileira juvenil, que a primeira fase foi aí no interior de São Paulo e as finais foram aqui em Salvador, no ginásio Antônio Balbino. teve no interior de São Paulo, depois veio para a capital. Eu não sei se foi quartas e oitava, e depois as finais As finais, né? em Salvador. E aí eu tava pesquisando sobre, eu gosto muito de pesquisar, né, sobre basquete principalmente, e não tem, cara, nenhuma notícia, assim, é muito escassa a notícia sobre É, esse Mundial Juvenil de 79, e que tem muita história rica a respeito dele. Primeiro que tinham dois baianos na seleção brasileira, você e sim, Kleber, né? sim, Era uma seleção, assim, comandada por Cláudio Mortari, né? sim. Cláudio Mortari, Tínhamos sido, tínhamos sido campeão com esse mesmo time no Sul-Americano, dentro do isso, Uruguai. isso. E a Isso, seleção brasileira fez uma campanha brilhante, que perdeu apenas para os Estados Unidos na final, que foi o ah, time que tomou menos pontos. Foi o único time que os americanos não fizeram mais de 100 e fizeram somente 20 pontos, não foi 75 a é, 55. Conta um pouco dessa experiência desse Mundial, Israel, da sua ah, percepção de foi, lá de dentro da quadra. foi um mundial legal, assim. Eu lembro assim muito bem que era uma turma muito boa, né? Tinha eu, o Ivan, o Kleber. Fica difícil falar nome porque a gente sempre termina esquecendo alguém, né? Mas é como você, Wagner, Zé Roberto, Sartori, Zé Roberto, né? se eu não me Sartori. engano, o Rodinei também estava. Isso. O Vem Rodinei cá. estava também. E o Gui Tava o Peixoto, Fabinho do Rio, Sartori, se eu não me isso. engano. O Gui Peixoto, que hoje é presidente da CBB, ele estava também, né? Eu Ou acho que o não? Gui nessa aqui ele não estava, não. O Gui foi na outra. Ah, Eu acho tá. que o Gui não estava, porque o Gui é mais novo, eu acho, Sim, se eu não me engano. Posso ser que eu entendi. esteja enganado também. Tinha o André também, que depois foi Tinha o campeão André, pan-americano. André o André, Louro. João Pedrosa, tinha o Maravilha. Silvio, Silvio Malvese. Silvio, sim. Era uma Silvio. seleção assim de respeito. Muito legal, Maravilha. jogamos muito bem, aí jogamos, como eu falei, essas fases aí no interior, como você que mesmo falou, Amazônia. Depois Hum. viemos aqui para a capital, aqui em São Paulo, jogamos também uma fase do playoff, aí jogamos a semifinal e a final lá em Salvador. O Antônio Balbino, assim, pena que não Lotado. exista mais, né? Mas tinha gente que ficou Rapaz. para fora, que não tinha condição de entrar, de Maravilhoso, tanto que lotou. maravilhoso. Maravilhoso. O ginásio Antônio Balbino, eu me lembro que eles reformaram todo ele, trocaram os placares, né? Eles colocaram um esquema de scout também, não foi? Então, assim, trocaram o O piso. Carlinhos colocou que Gui estava assim. É verdade. O André Rato falou de Wagner. Eu já tinha falado de Wagner aqui. Wagner, Tá muito legal. gostoso esse papo. E vem cá, cara. E jogar contra os americanos? Me conte aí. Conte aí pra gente. Ah, cara, é sempre difícil, né? O americano é nós aqui, nós brasileiros no futebol e o americano no basquete, né? Não tem para fugir muito. Se bem que diminuiu muito essa distância, né, com os times europeus depois que terminou a União Soviética. Então, viraram, antes era só duas seleções da Rússia, a seleção da Rússia e da Iugoslávia, aí viraram não sei outras quantas. Foi. Então surgiu muito mais jogadores do que caberia nessas duas seleções, né? Mas é uma É, coisa velho. legal e tudo. Então, jogar com os americanos é sempre uma coisa complicada, mas é legal porque eles deixam você jogar também, né? Aham. Eles jogam, mas deixa também o outro time jogar. Agora eles são muito E, fortes e foi muito fisicamente, né? legal. Sim, Fisicamente eles são muito fortes, são muito sim. fortes, Um né? abraço para o Jorginho aí, que acabou de entrar também. Opa.
Jorginho Sintam-se todos Baúde, que é o saudados. daqui, joga veterano com a gente todo. Que bacana. Só gente boa É, aqui. Só... é muito, eles são muito fortes. Essa seleção aí de juvenil, a maioria do pessoal foi tudo para a NBA. Todos os jogadores foram para a NBA. É, Carlinhos disse que Diferente da James. do Pan-Americano, né? Ah, é. Carlinhos disse que James Worth, depois que foi estrela do Lakers, jogou nessa seleção, não foi? Sim, O James Worth. Rapaz, sim, foi jogou. uma época linda do basquete, né? Brasileiro principalmente. Que eu me lembro que o basquete brasileiro era o segundo, o basquete era o segundo esporte no Brasil, né? Sim, sim. E hoje tá, sei lá, é o que, sétimo, oitavo, ou seja, que mudança, né? É. Que falta de representatividade que nós estamos tendo hoje, né? E É com porque eu uma. acho assim, você tem essa, como era na nossa época e tudo, é quando, conforme a seleção vai, né? Sim, Conforme a seleção brasileira vai. Então, e antigamente era aquele negócio, né? Os jogos se passavam na televisão aberta. é Então verdade. tinha muito mais visibilidade do que hoje. Hoje, para você ver um jogo, se a pessoa não sabe, se bem que voltou a passar agora na Bandeirantes, né? A Aham, NBB. Voltou a isso. passar na Bandeirantes. Mas é complicado, ó, não tem a visibilidade que nós tínhamos. Tanto que antigamente você perguntava para alguém, e aí, qual é o jogador da seleção? O pessoal sabia falar. Sim, Hoje em dia, hoje em sim. dia o pessoal não sabe porque não tem essa coisa de passar os jogos na televisão aberta, né? Ficou para poucos, É verdade. infelizmente. Você falou uma coisa interessante aí que eu me lembro que eu, menino, quando eu entrei no basquete lá na escolinha com Carmilton, e eu assisti aquela decisão de terceiro lugar do Mundial das Filipinas, Brasil e Itália, que Marcel As- meteu aquela bola no meio da quadra, né? E Linda. foi, e foi transmitido pela TV Sim, aberta, né? E o sim, foi. Brasil, naquela ocasião, já sofriam alguma transição, né? Que você tinha o Biratã, Hélio Rubens, Fausto, né? O Marquinhos, que eu Verdade. vou ter o prazer de entrevistá-lo daqui a 2 semanas. Mas já vinha chegando Marcel, Oscar, né? Então já vinha. E era o Ari Grande Vidal abraço pro também. Clínio. Clínio tá aí. Então, o próprio Ari Vidal estava naquele banco. E Verdade. o, e o Brasil, ele fazia parte de um seleto grupo de 5 times, 5 países que ficavam ali, né? Tinha os Estados Unidos, Rússia, Iugoslávia, Brasil, Espanha. Então, assim, hoje o Brasil, cara, eu estava ouvindo o Marcel falar, dizendo o seguinte, que hoje em dia, diferente da nossa época, e aí eu vou pretensiosamente me incluir aí, viu? Vou me incluir aí, diferente da nossa época, você chegava numa quadra e você treinava por prazer, né? Você treinava para Sim, poder se superar, treinar para ser melhor. Então, isso é muito bem falado por Oscar, por Marcel, nas entrevistas dele, dizendo assim que era uma abnegação. Então, eles não treinavam apenas no horário do treino. Eles treinavam antes, treinavam depois, treinavam todos os dias. Tanto que eu, o Oscar, ele sempre fala assim, que quando o Galvão Bueno diz assim, mão santa, ele diz, mão santa nada, mão treinada, né? Então, aí se transforma em reflexo condicionado, né? Então, essa é uma realidade porque eu morava dentro de um clube e eu praticamente negligenciei a escola porque não tinha nem meu pai nem minha mãe em cima, né? aham. Então eu vivia com a bola porque eu estava dentro do clube. Eu descia porque eu era no ginásio do basquete. Eu descia, pegava a bola com o seu Amadeu e ia lá e bateu uma bola. Sozinho. Ninguém mandou você fazer Sozinho, isso. sozinho, sozinho, sem ninguém. Sem ninguém mandou você fazer isso, né? E aí Não, você. Aí o que o Marcel diz é o seguinte: que hoje em dia o olheiro americano, o olheiro europeu, ele vem para cá, ele não vai assistir NBB. Ele vai assistir o sub, ele vai assistir as divisões de base, né? Para poder já pegar esse verdade. menino e levar para lá. Então esses meninos já vão para lá e não querem saber de seleção brasileira. Pelo menos É, foi não é palavras de só Marcel não é só NBA, né? Nós perdemos muitos jogadores, né, assim, nessa idade toda para a Europa. para a Que Europa. às vezes até arrumavam uma naturalização e tudo, às vezes o moleque não tinha, e arrumava de um jeito ou outro,
para poder ter aquele jogador jogando pela Itália. Quando eu joguei lá na Itália, tinha muitos jogadores assim. Então, fora do Brasil, você jogou na Itália e também teve em outro lugar também, não foi? Portugal. Você jogou em Portugal? Joguei. Não Portugal foi foi? minha primeira aventura na Europa. Ah, Sou foi? bicampeão português, hein, pelo esporte. Opa, aí, ó. Tá vendo? Ah, você é um atleta laureado. Você tá cheio de medalhas e troféus. Que bacana, É. cara, conversar, a gente saber disso aí, que é um Eu joguei baiano com o que Clodoaldo também. é, Clodoaldo, Porcão, Najá, É. bacana. Edu Loureiro, Edu Murrinha, Sim, Eduardo também, o Celso também. Celso também. Enfim, a comunidade do basquete da Bahia tem muito orgulho dos baianos que levaram, digamos assim, o nome da Bahia através do seu talento para fora da Bahia, para fora do Brasil, para a Europa, né? Conquistaram títulos e a gente já vai aí com 35 minutos de entrevista e eu vou reservar 20 minutos para a gente conversar sobre Indianápolis 87. Aí o palco é seu para você poder falar como é que foi a montagem daquele time. Claro que não montou-se aquele time para aquela competição. Na verdade, esse Não, time já vinha unido, né? Já vinha um trabalho desde 84 em Los Angeles, né? Mundial de sim. 86 e Não, aí 85, porque 84 ainda era. Estava tendo a transição, né? Na Olimpíada de 84 nós jogamos. Tinha 6 jogadores: Marquinhos, Carioquinha, Adilson, Gilson, Fausto, Gilson. isso. Eu posso esquecer alguns. E depois tinha os outros 6, né? E era 6 lá e 6 cá, porque era Oscar, Marcel, aí a gente se bandeou todo pro lado de Oscar, de Marcel, que era mais ou menos da mesma idade, aquelas coisas todas. E era um timaço, e nós podíamos ter tido uma grande oportunidade na Olimpíada de Los Angeles, porque a União Soviética boicotou os Jogos Olímpicos, porque os Estados Unidos tinham boicotado Boicotado em 80, em em Moscou. 80, e nós perdemos essa grande chance, né? Porque em 83, com esse mesmo time, fomos campeão do Mundialito no Brasil, no Ibirapuera, ganhamos o Sul-Americano, nossa, ganhamos tudo que jogava ganhamos, mas chegou na Olimpíada, que era uma grande chance, era a geração anterior com essa aqui, e nós perdemos essa chance aí, e terminamos em nono. Na Olimpíada de Los Angeles, foi? Foi. Deixa eu te Aí fazer uma pergunta. em Deixa eu te fazer uma... 85 voltou Ari Vidal. Tá. Quem foi o técnico? Foi aquele Renato Brito Cunha, em Los Angeles? Sim, Era ele, né? O Renato Brito Cunha. foi. Ele Deixa foi eu em te fazer uma... 83 e 84. Você... 82, que foi meu primeiro ano de seleção, era Edivar Simões. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta e aí já puxa um gancho para 87, não que nós vamos entrar em 87 ainda agora. Mas você disse que 83 tinha uma grande chance, foi uma fase de transição, 6 e 6 jovens entrando e 6 veteranos já saindo da seleção. E uma grande chance. Eu vi uma entrevista de Marcel ele dizendo que perdeu para o Iugoslávia por 1 ponto, né? Que esse jogo foi determinante para vocês ficarem em nono, ou seja, vocês não passaram da fase. E que, Sim. segundo Marcel, foi roubado, não sei o quê, enfim. Isso faz parte do passado da história. Agora, você não acha, Israel, que o esporte brasileiro como um todo não tem um problema psicológico de não acreditar nele, coisa que a gente não viu na seleção de 87, lá no pré-olímpico, né? Mas você não acha que a psicologia, a concentração, o emocional, ele às vezes ele atrapalha? Atrapalhou muito? Eu, eu posso falar por esse de 87, né? Que Tá, foi claro. assim, nós realmente achávamos que nós não tínhamos chance zero contra o time dos Estados Unidos, que era um timaço na época, Aham. o do Pan-Americano.
E nós tínhamos, achávamos e tudo, mas só tem que nós falamos, vamos jogar. E vamos ver o que dá, né? E tirando assim o início do primeiro tempo do jogo e tudo, que nós tomamos uma lavada que, pelo amor de Deus, só Foi. conseguimos jogar os 5 minutos finais que terminou com 15 pontos a diferença. 14. Foram 14 pontos de diferença. 14, né? Eles Então, chegaram a abrir 20, né? Vocês tomaram essa lavada, aí no finalzinho do primeiro tempo, vocês encostaram. Vocês encostaram para 14, né? Mas assim, aí tem um detalhe que a história diz, né? Os causos, que a única figura que acreditava que poderia efetivamente o Brasil só um, lograr medalha. Não foi? medalha, Medalha, que medalha. era o preparador físico, Não, né? ele era assistente do Ari Ari Vidal. Vidal. E ele É, o dizia, Ari né? Vidal era o técnico e o Medalha praticamente que treinava o time, né? Porque o Ari era muito preguiçoso para dar treino e tudo. É Mas é mesmo? verdade. O pessoal comprava tudo quanto é tipo de jornal, ia na banca, comprava um monte de jornal e botava lá na mesa. Aí o Ari Vidal ia para lá, ia para cá, olhava para a mesa, não sei o quê. Daqui a pouco ele estava lá sentado lendo os jornais, aí o Medalha que dava o treino. Cara, nunca soube disso. Que negócio É, maravilhoso, velho. mas só tem que o Ari Vidal dentro da quadra, ele mudava o jogo, né? Imbatível, né? Tinha uma visão É, de quadra porque tinha uma fantástica. visão. Ele não gostava de dar treino, ele era preguiçoso nesse aspecto aí, e é verdade, mas como técnico e tudo, ele era Aham. uma pessoa muito. Mudava a situação do jogo. É. Aí tem histórias que contam que parece que já tinha bolo, já tinha champanhe, né? Tudo passando na porta do vestiário de vocês para ir pro Champanhe, vestiário champanhe. antes do jogo, né? Antes do Não, jogo. no meio tempo. No meio tempo, né? No meio tempo, já, um monte de champanhe indo pro vestiário deles. E vem Aí cá, cara. o Medalha Ah, chegou e falou aí, ó, tá vendo? Eles já estão aí comemorando e tudo, e nós aqui, não sei o quê. Aí o Medalha falou, vocês vão entrar para a história, vocês têm que acreditar, vocês vão entrar para a história. Vamos acreditar, não sei o quê, que nós vamos entrar para a história. E foi tudo, e no segundo tempo foi aquela, né? As bolas de três do Oscar, do rapaz, Marcel. eu E tava. Para essa live de hoje, eu revisitei o videotape daquele jogo. E eu percebi o seguinte: os 4 últimos pontos até chegar a 120 foram 2 lances livres seus sim, e uma que bandeja de naquela Marcel. época, E uma bandeja que de naquela, Marcel. sim, que naquela época você podia chegar a renunciar o lance livre E e você se foi. sair na lateral. E eu não sou muito bom de, de lance livre, né? E meteu os dois, meteu os dois. É. Aí o Ari Vidal chegou, me pegou assim pelo braço e falou: Você vai lá e vai meter os dois. Você vai meter os dois. Vamos, força, não sei o quê. Eu fui lá e meti os dois. Estava predestinado já a acontecer, né? Cara, Então, aquilo. Diga. aí depois o Marcel fez, eu acho que duas bolas, duas bandejas, né? Não, uma só. Tava 116 a 110, parece. É. Aí você meteu os 2 lances livres, eles vieram, fizeram 112. Aí Marcel foi lá, fintou o cara, fingiu que ia chutar de três. O cara entrou na boca, ele aí foi lá e fez a bandejinha, aí fez 120. Aí eles E ele voltaram, ficou fizeram de três. agarrado lá Agar... na cesta. na base da tabela, foi mesmo. Isso. Aquilo dali foi inspirador para todos nós, viu? Assim, um momento especial do desporto brasileiro que deveria ser melhor aproveitado. E assim, depois disso, nós ainda tivemos a Olimpíada de 88, que o Brasil se ouve muito bem na Olimpíada de 88, né? É, É, tirando o Mundial, que eu tive em 3 mundiais, né? Tirando o Mundial de 82, que também era um timaço, cara. aham. Era um timaço também, Marquinhos, Carioquinha, Oscar, eu, Marcel, era um timaço. E nós Uhum. perdemos para a Austrália, estávamos ganhando da Austrália assim, uma maravilha. Faltou luz. Nós estávamos ganhando de uns 10 pontos mais da Austrália.
nesse jogo aqui. Faltou, o técnico era de VAR, faltou luz. Quando faltou a luz, cara, nós parecemos que tinha apagou a luz Desligado. nossa. Porque os caras tiraram os 10, botaram não sei quanto, aí nós fomos jogar o outro jogo com a Rússia, que era da nossa chave, nós perdemos para a Rússia de 4 pontos. Pô. Não, os jogos do Brasil contra a União Soviética, na ocasião era a União Soviética, E sempre nós foram fomos, jogos muito nós duros. fomos oitavo. Pois Nós é. fomos oitavo nesse Mundial. Aí nós fomos quarto no. Fomos nono na Olimpíada. Aí em 86, no Mundial, no segundo que eu fui, nós fomos quarto. Ah, Perdemos de um time americano que eu não sei, cara. Esse time já tinha perdido para Argentina, para Porto Rico. E o pessoal todo falou, marca a zona, marca a zona. E nós devíamos ter guardado isso como... Entrou minha prima aqui, a Nena, manda um beijo para ela. E nós devíamos ter guardado isso como uma carta na manga, né? E nós saímos como direto, marcando zona, e jogava nesse time Steve Kerr. Cara, o que ele sim. meteu de bola, botou 20, aí eles brincaram, né? Tinha aquele armadorzinho que era o baixinho dos Estados Unidos, que depois foi na NBA, ele foi o jogador mais baixo da NBA. Aí tipo, nós perdemos essa chance aí. Aí fomos jogar depois terceiro e quarto com a Yugoslávia e nós perdemos, terminamos em quarto. E nós perdemos essa grande chance, fomos quarto. Aí depois em 88 fomos quinto. E em 90 fomos quinto também na Olimpíada, que foi na Argentina, né? Mundial. A Olimpíada foi em Mundial, 92. A Olimpíada foi em Mundial. 92. É. Ó, A eu Olimpíada em ainda, 92 e nós fomos quinto também, que foi em Los Angeles com o Dream Team. não, em Barcelona. Então, foi o Dream Team, Isso, Barcelona. o time das Agora, estrelas lá, da eu NBA. queria, eu queria assim, o resultado todos nós sabemos, né? Todo mundo sabe qual foi o resultado daquilo, que foi uma campanha épica da seleção maravilhosa, bem liderada, bem treinada, com expoentes, talentos assim individuais e o conjunto também funcionou bastante. Tem um detalhe aí que foi justamente a linha de 3 pontos foi introduzida no basquete em 1983 ou 4, não foi? O Clínio lembrou o nome lá do armadorzinho lá, o Bugsy. Guzzi. Bugsy. Viu? Então, assim, a linha de 3 pontos foi introduzida no basquete, se não me engano, em 83, 84, e foi justamente naquele jogo que se fez o uso dela, através do Ari Vidal, fez assim, chutem que vocês estão treinados para isso, Sim. né? Que ele conhecia a equipe que ele tinha, conhecia Oscar, conhecia Marcel, você e o saudoso Gerson, reboteiros fantásticos, segurando Sim. tabela defensiva, tabela ofensiva, uma coisa assim É, fantástica. eu jogava no clube com Pipoca, eu mando até o meus pêsames para ele, que faleceu hoje, o pai dele, né, do Pipoca. Ah, tá. Meu Nossos sentimento para ele sentimentos. todo, para a família. E eu jogava no clube com Pipoca, no Monte Líbano, né? Mas na seleção eu tinha essa parceria com Gerson aí, que foi É, durante a seleção, depois foi durante o veterano também, continuamos jogando o veterano. isso é. E foi muito legal. E como Então, você falou, teve isso aí tudo, mas é como você disse antes, aqui num certo momento na nossa live aqui, que o Oscar treinava, o Marcel é, treinava essas bolas. Não é isso. que caíram por acaso, né? Tem um jogador que também jogou naquele Pan-Americano também, tudo, que era um grande jogador, Paulinho Vilas Boas, que estava Sim, aparecendo o Paulinho, que também era um grande atirador, um grande cara que metia a bola, matava a bola. pois Fora é. O Cadum também que coisava. O Maurinho, infelizmente, nesse jogo não jogou, que ele teve cachumba. Sim, Teve que se esconder de todo mundo, porque senão nós estávamos nos Estados Unidos, né? Iam botar o aham, prédio todo em quarentena, né? O entendi. cara tem cachumba lá nos Estados Unidos. E essa Ô, coisa, então a felicidade, assim, Oscar sempre treinou muita bola de três, Marcel também. Não era só sim, Oscar, não. Marcel treinava muita bola, o Paulinho também treinava muita bola.
sim. E é aquela coisa, competência, né? O cara vai lá, treina, treina, treina e termina que chega na hora do jogo, ele tem um aproveitamento bom, né? E autoconfiança, né? Sim, Autoconfiança. Ou seja, o errado é a bola não cair nesse caso. Agora, verdade. na verdade, essa live é toda dedicada a você, mas eu queria abrir um parênteses. Você falou de Paulinho Vilas Boas. Eu tive o privilégio de disputar um torneio juvenil no Alberto Rossello, em Bauru. Eu fazia É, parte da seleção baiana, ele da seleção paulista, e era um jogadorzaço. Paulinho sim. Vilas Boas, ele na seleção paulista era um negócio assim, da gente É, parar mesmo para no ver ele clube. jogar. É, Mesmo no maravilhoso. clube, seleção. É, maravilhoso. Foi uma seleção especial, né, Israel? Essa de 87. Sim. Foi assim, Ah, assim, muito, muito legal mesmo. pronto. Então eu vou dar um salto aqui, já passamos por 88, que ficou em quinto lugar, né? Que perdeu, parece que a semifinal, a quarta de final para a Rússia, Para que a Rússia, perdemos. Oscar se penitencia até hoje de uma bola que ele podia ter chutado, ele foi invadir e errou, né? E É, aí não, perdeu para a ele é uma Rússia. bola que ele podia ter passado, né? Ah, é bem de Ele Oscar, estava né? ele tava com três em cima e ele chegou, foi e chutou. É. Chu- Agora Chutou, errou e podia ter passado. Mas faz parte, né? Oscar era faz um parte, jogador assim. claro. Não só É, Oscar, como o Marcel também era um jogador que, sim. com três jogadores em cima, eles arrumavam um jeito de ir para a cesta, né? Ganhamos É. muito jogo assim e teve essa bola aí que foi lamentável, mas em contrapartida, outras tantas bolas ele meteu nessa É. situação, né? E eu queria deixar registrado aqui no nosso bate-papo que se eu revisitei esse jogo, Brasil e Rússia, né? Eu dei uma pesquisada nele, dei uma olhada nele, e a despeito do resultado negativo dessa última bola que não entrou e o Brasil perdeu e deixou de ter a chance de avançar mais casas, né? Mais posições no final, mas foi um jogo espetacular que a seleção brasileira fez. Gerson É. deu vários tocos e sabones, não foi? Sim, sim. Pô, cara, Sabonis ia pra tabela e Gerson lá É. espanando para tudo quanto foi lado. Então foi muito legal isso daí. Essa daí foi 88. E aí 88. eu queria pular para 92, que foi sua última Olimpíada, não foi Isso, 92? isso. Pronto. E aí eu queria ouvir de Israel, nosso bom baiano aí. Temos 10 minutos para você falar de seu sentimento, de seu convívio com a seleção, última Olimpíada da qual você participou, jogar contra aquelas estrelas da NBA, como é que foi aquilo, cara? Conta aí essa emoção Ah, toda. eu acho assim, um basquete me proporcionou, vou chegar lá falando desse aí que você está me pedindo, mas o basquete me Sim, proporcionou coisas que eu nunca imaginava, né? sim, Começando em Salvador e tudo. Eu não sei se não fosse o basquete na minha vida, eu não sei o que eu seria, né? Não sei o que sim, eu faria. Então, o basquete me proporcionou coisas assim na minha vida que eu sou grato ao basquete, mas também não faltou dedicação, não faltou. Hoje eu estou casado, tenho uma filha, mas eu tive antes com uma pessoa que, durante 35 anos, que me ajudou muito. Eu fiquei com ela era mais velha do que eu, 15, né? Hoje a situação é inversa, eu que sou mais velho que minha esposa. Mas essa pessoa me ajudou muito, a Ana, então, assim, foi muito legal, né? E o basquete me proporcionou essas coisas assim. E, assim, o Olha, o jogar com Agra, o Agra, o Agra tá presente também. o Agra é parceiro. De Agra vez em acabou de. quando eu encontro ele aqui na padaria, aqui na Bienal. Aí ele tá lá tomando lanche, ou comprando um pão, ou eu comprando um pão, aí a gente conversa em tudo. Falamos um pouco das coisas da ESPN que ele transmite e faz os Sim, comentários, né? excelente comentarista, por sinal, eu sou fã Sim, dele. fera, fera. Fera, fera, fera. Então, aí esse jogar contra o Dream Team, cara, é aquela coisa assim que tinha que viver, né? Porque foi uma coisa fantástica. Nós vivemos esse momento
não tinha celular na época, era máquina fotográfica, todo mundo entrava com sua máquina para tirar foto com o pessoal, né? Hoje, onde já se viu, você vai, pegava o cara e falava, ô, médico, tira uma foto aqui comigo. Ô, não sei, fulano, tira uma foto aí. Pra que clima nós íamos depois jogar, né? Isso, é. Mas nós fomos, jogamos, perdemos de 20 pontos, como você falou, foi a seleção que perdeu menos. Tinha Aham. só um cara lá que era embaçado, né? Que era o Charlie Barkley. Mas o Chatinho, resto era era? tudo, Era chatinho, tudo era? gente. Era. Ele queria bater, queria. Tudo dele era na Sim. força. Mas era chato. O resto era tudo gente boa, tudo gente legal e tudo. E foi assim fantástico ter essa experiência. Jogador que a gente só via na televisão, que naquela época passava na Band, né, a NBA. Nós Sim. só víamos na televisão e fomos jogar contra o pessoal. E depois desses jogos aí, dessa Olimpíada, o Oscar fez um jogo aqui no Brasil, o time do Oscar contra o time do Magic, o Ah, eu Magic soube. Johnson. Sim, sim, sim. Então, tem até uma foto aqui, ó. Cadê? Opa, aí, ó, espetacular isso aí. Tá vendo? Que maravilha. Deu para Tô ver? vendo? Deu, bacana. Então, aí eu fiz essa foto aqui com ele, aproveitei também, o Ari Vidal era o técnico, e foi todo o pessoal da seleção, né? E nós fizemos 5 jogos contra ele, ganhamos um aqui no Ibirapuera e perdemos outros 4. Vocês ganharam, que bom. E vem cá, e Michael Jordan é um monstro mesmo, né? Monstro. Monstro. Monstro, assim, a gente fala pela nossa experiência, né? Eu Sim. nunca tive assim, tipo uma rejeição, tipo o cara falou, ó, você chegar para pedir alguma coisa, uma foto, não sei o quê, e o cara falar, não, não sei o quê. Eu com Michael Jordan sempre legal, o Magic também a mesma coisa. O Michael Jordan também eu tive a oportunidade de jogar na Itália e tudo, ele foi também jogar na Itália lá. É aquele jogo que fazia só para ele, acho que ele foi ganhar um cascalho lá, né? Foi ganhar uma Sim. grana lá e tudo. Aí fez esse jogo e tudo, ele jogou meio tempo no time, jogou meio tempo no outro. E assim, fenomenal, monstro, né? Para mim, o melhor jogador de todos os tempos da NBA. Maravilha, maravilha. Aí você depois jogou alguns jogos na seleção brasileira e você chegou a jogar na Liga Angrense, como a do Rio de Janeiro, não foi? Sim. Não foi? Quando E eu aí, voltei, quando eu voltei da Itália em 95, eu fui para Guarulhos. O técnico tá. era Marcel desse time. O técnico era Marcel. Joguei em Guarulhos. Depois, um ano seguinte, eu fui para a Liga Angrense. Sim. Joguei lá no Rio, na Liga Angrense. Joguei junto com o Mingão, outro baiano, Mical, também baiano, que era o técnico. Mingão, joguei com ele no SESI. Gente boa. É, Maravilha. Mi- e Mical foi meu técnico também, né? Mical Baiano, né? Também? Mical baiano. Baiano, baiano. Na Bahia Mical aí, ó. ali da cidade baixa ali lá para baixo ali onde tem o Senhor do A Bonfim, depois lá para Ri- frente ali, Ribeira? Ribeira. Ribeira, Ribeira. Mas, Israel, nós temos aí 3 minutos, pena que passa rápido. Você, aos 60 anos, é um Mandar um abraço pro cidadão. Freitas Filho aí. É, todo mundo, todo mundo. Eu vou saudar todo mundo aqui. Você é um Ô, cidadão, um profissional realizado, não é? eu sou, graças a Deus. Continuo Hum. sendo ainda porque eu amo basquete. Ainda me proporcionam, né, de jogar o basquete. Como eu falei, eu jogo na Hebraica. Então nós jogamos Campeonato Mundial, jogamos Pan-Americano, já fomos campeão da Maccabi da Mundial, uma coisa inédita para a comunidade hebraica daqui, judaica, né? Fomos Sim. campeão lá.
Fomos campeão também já do Pan-Americano. O último que nós jogamos agora foi no México, fomos campeão invicto. Fomos campeão também na Oceania, no Maccabi da Oceania. Então, que ainda me dá essa oportunidade de chegar fazer uma coisa que eu amo, né, que é o basquete. E como eu falei antes, jogo aí com o parceiro aí, Carlinhos, o Rato também joga nesse time de Maringá, que nós já fomos, jogamos 2 vezes, que é um time que tem uma determinada idade, então é um prazer jogar com o Rato. Antes não dá, se for normalmente não dá, né, porque tem a diferença de idade, mas nesse campeonato aí pega de uma idade de 50 a 60, se eu não me engano. Então tive a oportunidade já de jogar 2 anos com o Rato. E com o Carlinhos também, com o Najá, e com o Zé, o irmão dele, o Valdir. Joguei com o Clínio também, jogamos com o Clínio lá meu Deus, na Croácia, fomos campeão lá. Então eu amo jogar o basquete e me proporcionam ainda eu jogar o basquete, né? Eu fico muito feliz disso. Israel, Mandar um essa beijão live para minha sobrinha também, Ana Paula, Cristiane, tá é, toda já. tá todo mundo, os campelos estão todos aí na live, viu? Não, Eu queria dizer para você, o assim, meu do fundo primo também, o Hermes, massa. Eu queria jogou dizer também para basquete, ele jogou também basquete comigo, o Hermes. legal, é verdade. Hermes, ele é diretor uma agremiação aqui de Salvador agora. Israel, a gente já está com o tempo avançado. Eu queria lhe agradecer de coração e dizer do orgulho e da honra de ter a oportunidade de poder bater esse papo contigo, de levar para os nossos amigos que estão aqui presentes até esse momento, nos ouvindo, né? Eu quero agradecer em nome da Associação Atlética, na condição de diretor de marketing, quero, em nome do nosso presidente, Sérgio Menezes, agradecer a sua disponibilidade. Foi uma live maravilhosa, um grande orgulho ter um baiano como você, com a sua índole, com sua dedicação, um expoente do esporte, né, um vencedor. E fica aqui a nossa gratidão por você ter aceito o nosso convite. Eu queria lhe agradecer muito por isso. É um prazer, Amazônia, é um prazer. Como você falou, quando você teve a ideia, o Carlinhos teve, o Carlinhos falou comigo, para mim eu falei que seria um prazer. A associação sempre foi grande, né? Um grande clube. É como vocês falaram da outra vez aí na live do Carlinhos, que não era só o basquete, né? É, Sim, é, pegou sempre todos os esportes, sempre muito bem feito, muito com sucesso, né? Então, verdade. E continua eu, ainda, então parabéns aí, obrigado aí por essa oportunidade de estar aqui participando com você. E é muito isso aí, bom. amei, amei. Bacana. Eu queria agradecer a Carlos Najá, que proporcionou essa interlocução com você, tá? Ele está aí presente, é um entusiasta do basquete. Aliás, todos nós basqueteiros, eu costumo dizer que nenhum basqueteiro é normal, né? Porque é fominha, né? Então, assim, Israel, muito obrigado. A todos que estão aí, prestigiaram a live, quero agradecer. Muito bacana. Boa noite, Israel. Boa Valeu. noite, Tchau. também agradeço aí, faço das suas palavras a minha, agradeço a todos que participaram aí da live aí. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.